palco, na praça, no circo, no banco de jardim. Bom, Elno, muito obrigado por essa entrevista. A gente te agradece muito. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre o seu novo disco que acabou de lançar, Continente. Como é que nasceu esse projeto? Bom, Continente, o nome já deixa claro a intenção que nós temos de mostrar um pouco da música do sul do Brasil. Continente é homenagem ao Érico Veríssimo, que foi um grande escritor da nossa província do Rio Grande do Sul e que escreveu de uma maneira regional, mas universal, descreveu muito bem os nossos costumes, a nossa maneira de pensar, de viver, que é do sul do Brasil, né? Uma província que faz fronteira com a Argentina, com o Uruguai, enfim, um lugar, um Brasil bastante diferente do que é conhecido, né? Do estereótipo do samba, enfim, das mulatas e tal. É um outro Brasil, um Brasil gaúcho, um Brasil de fronteira, com alma de música de fronteira. Então é um trabalho que trata de mostrar um pouco essas características, né? Desde a formação, que é um trio de violões, que é uma formação muito usada nessa região, dessa região toda da América Latina hispânica, assim, até o México, se usa esse tipo de sonoridade, esse tipo de formação. Então, o Continente ele tem essa vontade de mostrar um pouco desse Brasil de fronteira, um Brasil diferente. Você acabou de falar do Érico Veríssimo, né? O Continente, eu acho que é o primeiro capítulo do livro Do Tempo e o Vento, da saga toda. Você já se inspirou nesse livro quando fez o disco Lida, né? Sim. Qual que é a diferença entre o Lida e o Continente? São novas composições e a formação é diferente, é muito diferente. Então a sonoridade já trata de uma outra maneira, né? Também é uma música que tem esse repertório, ele foi concebido de uma maneira mais latino-americana, de uma forma geral. Então tem características de música colombiana, de música venezuelana também, enfim, algumas peças para os violões, a conversa dos violões entre eles e tal. Então tem toda uma outra concepção, é bem diferente, né? Com vocês, nesse disco, tem o Guto Virti e o Arthur Bonilha. Arthur Bonilha. Como nasceu essa parceria? Meu Deus, a gente se conhece desde criança, uma convivência de muito tempo, né? São dois músicos que tiveram praticamente a mesma formação que eu, uma formação popular, uma formação prática, né? Fazer a música realmente na prática, sem estudo acadêmico nenhum, né? Então, para retratar de alguma maneira essa região do Brasil, você tem que tocar com quem conhece esse sabor, né? Esse sotaque, né? Essa linguagem, e eles são os mais indicados para isso. Continente vai ser o primeiro disco de uma trilogia dedicada ao Tempo e Vento. Isso é verdade? Eu acho que já é um arranjo, né? Mas bom, para uma trilogia só falta um disco, então já estamos mais perto, né? Começou com Lida, o Continente, e agora vamos esperar um pouco. Eu gosto muito como eu sou um músico que tem algumas influências, né? Quer dizer, não, a música do sul, da fronteira, e o choro, o samba também, a música do sudeste, que é a música mais característica do Brasil, mais conhecida principalmente fora do Brasil. Eu gosto muito de mesclar. Então, às vezes adoro fazer um disco com uma formação de choro, discos também de parcerias, como eu já fiz com Dominguinhos, com Paulo Moura, com Hamilton de Holanda.
Então eu gosto de namorar muito com a música do Sudeste, a música tradicional brasileira mais conhecida, e de vez em quando voltar para minha terra. Aqui na Itália tem sempre mais pessoas que se apaixonam pela música brasileira. O que tem a ver, tipo, o italiano com o Brasil, com a música? Tem um ponto de encontro essas duas culturas? Sem dúvida, eu tenho sangue vêneto, total, totalmente. A minha mãe começou a falar português com 13 anos de idade, só falava o dialeto vêneto. Pelo menos essa parte do sul do Brasil tem muita influência, né, italiana na sua cultura, na sua maneira de pensar, um povo que foi para lá e realmente revolucionou, né, toda a cultura de uma forma geral, um povo muito trabalhador. Enfim, tem uma característica muito comum assim, com o sentimento italiano. Eu acho que o italiano, de uma forma geral, se apaixona mais pelo estereótipo do Brasil, que foi criado um pouco depois dessa imigração, né? Pela coisa da diferença mesmo, do swing. O Brasil é uma coisa afrodisíaca, né? A cultura brasileira é um negócio que dá um relaxamento que não é muito comum na Europa, né? Então as pessoas, eu acho que se encantam com essa leveza, com essa diferença. Essa diferença é uma coisa que encanta realmente os europeus. E acho que principalmente os italianos. Os italianos são realmente muito apaixonados pela música brasileira. site Na Boca do Povo que se chama Gringos MPB, ou Gringos é música brasileira, porque tem vários artistas italianos que fazem música brasileira. A gente tem aqui a Cristina, né? Sim. Mas tem também o Stefano Bollani, que você conhece Sim, muito bem. meu querido. Então, a gente entrevistou ele. Ele toca muito bem, choro, essas coisas. Então, ele agora estava fazendo uma turnê com o Hamilton. Sim. Ele lançou um disco ao vivo com o Hamilton. Uhum. Como que é a música brasileira feita por um italiano? Normalmente depende do músico, né? No caso do Bollani não tem erro, né? Um músico maravilhoso, né? Uma pessoa de um alto nível, né? E uma pessoa muito sorridente, né? De uma forma geral, assim, um cara muito animado e tal. Adoro ele, adoro. A gente já teve algumas festas assim, juntos, tocando, de brincadeira, né? É uma figura muito engraçada e isso passa para a música dele, além de ser um grande pianista, né? A Cristina também cantando super bem, já conhecendo a nossa cultura há bastante tempo, né, namorando com a nossa música. Mas, enfim, a música brasileira ela começa a ganhar muito mais espaço, cada vez mais, né? Ainda mais agora com essas mídias todas que são mais acessíveis, eu acho, às pessoas, de uma forma geral. Os guetos agora, eles têm como se encontrar, né? As pessoas não têm mais a desculpa de não ter informação, né? Você entra na web, bota o nome de um artista e começa a linkar aquilo com várias coisas. As coisas começam a aparecer simplesmente, né? As pessoas vão começando a ter esse tipo de noção, né? Uma música que cresce muito fora do Brasil é a tradição do choro, por exemplo. Eu vejo o meu querido amigo Máximo aqui, em Roma, Máximo Aureli, tocando choro, divulgando essa música. Hoje, depois do concerto, já tem uma roda de choro me esperando. Lá no Bêbado do Samba. No Bêbado do Samba, claro. Para mim, mais importante é tocar depois do concerto, né? Eu adoro essa junção, a coisa. Para mim, a música só tem motivo se ela une as pessoas, né, de uma forma geral. Então, a concepção que a gente de música popular tem é mais ou menos essa, né? Então, isso é uma coisa que cresce no mundo todo. A gente chega hoje em dia na Austrália, tem uma galera tocando samba, tocando choro. No Japão nem se fala, enfim. É uma música que está ganhando seu espaço cada vez mais. A gente fica muito feliz quando vê os amigos de outros países querendo se aproximar do nosso sabor, da nossa cultura. Isso é um troço emocionante. Bom, Na Boca do Povo tenta fazer isso com os italianos, aproximar a música brasileira
a levar um pouco da cultura brasileira aos italianos. Que bom, isso é muito bom. Muito obrigado. Ian. Obrigado a você.